o sinalinho para começar a falar de chineses Exatamente. e parece que está a gravar. Ricardo, hoje somos só nós os dois, bem-vindo ao nosso episódio especial de terça-feira. Hoje o episódio vai ser focado, acima de tudo, numa ação. Já tínhamos falado um bocadinho sobre a China no episódio de sexta-feira e hoje continuamos um bocadinho nessa tónica para falar de uma das empresas mais influentes do país e uma empresa que tem algum interesse para nós e suponho também para os nossos ouvintes. Queres falar sobre os resultados da Alibaba que saíram durante esta semana passada, certo? Exatamente. Venho trazer aqui o tema dos resultados da Alibaba, que saíram na quinta-feira, dia 17 de novembro. No geral foram resultados positivos. Ao nível dos earnings per share houve um claro beat face às estimativas. Do lado do revenue ficou ligeiramente abaixo, mas no geral foram resultados positivos. Eu vou passar aqui a partilhar a apresentação dos resultados. Já estamos a ver, força. Portanto, aqui, se calhar começando aqui pelo início, em termos de números mais gerais, se calhar falando aqui de valores ajustados. Em termos da receita, houve aqui um aumento de 3%, que foi alimentado essencialmente aqui por dois drivers. Este segmento dos Local Consumer Services, onde tem aqui um conjunto de empresas, como por exemplo a Elmi, que é uma espécie de Uber Eats chinesa, e também da empresa de logística, da área logística da Alibaba, esta Cainiao, que também teve aqui um crescimento significativo. Aquilo que é o core business da empresa, a principal área de negócio, que é o China Commerce, e aqui inclui-se as plataformas de e-commerce, mas também a cadeia de supermercados que eles têm, teve aqui uma queda de cerca de 1%, o que em boa parte a empresa explica aqui com a questão dos lockdowns da China e também de algum abrandamento económico. Em termos ajustados, os resultados em termos de earnings, de EBITDA ajustada, houve aqui um crescimento muito significativo de 29%. E como vamos ver a seguir por área de negócio, a principal nota positiva da empresa tem a ver com a expansão de margens que aconteceu na generalidade dos negócios, uns de forma mais marcada do que outros, mas a verdade é que houve uma expansão de margens muito relevantes. Isto de alguma forma vem aqui dar razão àquilo que a empresa foi falando em trimestres anteriores, onde explicava a sua redução do cash flow devido aqui a algumas iniciativas de redução de custos que teriam impactos em trimestres seguintes. Pelo menos neste trimestre verificou-se aqui uma expansão de margens muito, muito interessante. Portanto, aqui o EBITDA ajustado teve um aumento de 29%, portanto aqui uma margem de 17%, e os earnings per share tiveram aqui um aumento de 15%, ou seja, bem acima, quer outro indicador, daquilo que foi o comportamento das vendas. Este comportamento das vendas é obviamente um crescimento residual da empresa face a trimestres anteriores. Quando olhamos para os 6 meses também verificamos aqui um crescimento residual, mas a verdade é que nós estamos a assistir a isto na generalidade das empresas tecnológicas. Estamos a falar de um país que tem estado em sucessivos lockdowns devido às políticas Covid-0. Portanto, ter um crescimento, embora ligeiro, acho eu que apesar de tudo não é mau. Depois, ainda aqui mais para baixo, portanto, aqui eles segregam aquilo que são os ajustamentos que eles consideram para chegar ao resultado ajustado, ou seja, o resultado não gap, como aqui é referido, e aqui temos um conjunto de elementos que são considerados, como por exemplo as variações da valorização de investimentos. A Alibaba tem um conjunto de investimentos cotados em bolsa, outros não, e essa valorização ou desvalorização acaba por ser um efeito non-cash e portanto está aqui a ser excluído. Depois também há aqui imparidades de investimentos, são tudo efeitos non-cash que são excluídos e bem. Depois, se calhar,
aqui falando de um outro Ricardo, desculpa indicador. interromper-te. Então, Sim. basicamente, quando olhamos para cima, e para poder dar alguma profundidade também às pessoas que estão a ver, que possam perceber um pouco menos destas mostras financeiras, quando falamos no slide de cima da diferença entre os resultados ajustados e os resultados reais, tem a ver com este tipo de situações, certo? Com coisas que não são recorrentes, neste caso, coisas que têm a ver não com o negócio core da empresa, mas com investimentos, com outro tipo de coisas que não têm a ver diretamente com o negócio em si, e por isso expurgamos isto à análise, que é para termos uma ideia de como é que realmente a operação da empresa está a ocorrer, certo? Exatamente, é isso mesmo. Aqui eles basicamente, no caso, estão a excluir coisas não cash, ou seja, que não têm um impacto em termos de cash flow para a empresa. Depois aqui embaixo há um indicador muito importante, que é o Free Cash Flow, que basicamente é o dinheiro que a atividade da empresa gerou no período e que potencialmente está disponível para distribuição aos acionistas através de dividendos ou de recompra de ações. No caso aqui do Free Cash Flow, dos últimos 3 meses, tivemos aqui um valor em dólares de cerca de 5 mil milhões de dólares, só neste trimestre, e em termos de 6 meses, temos aqui um valor de 8 mil milhões de dólares. Para termos uma noção, o market cap da Alibaba, neste momento, anda na casa, se não estou em erro, dos 200 mil milhões de dólares. Portanto, se extrapolarmos este valor para um ano, para 12 meses, temos a falar aqui de um free cash flow de 20 mil milhões de dólares, ou seja, aqui um indicador de market cap sobre o free cash flow de 10 vezes, o que é bastante interessante. Depois aqui eles também falam da posição de caixa da empresa, ou seja, o valor que a empresa tem disponível em cash, descontando os empréstimos bancários e emissões de obrigações, aqui com um valor muito significativo, na casa dos 50 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de uma empresa que vale em bolsa cerca de 200 mil milhões de dólares e tem no seu balanço cerca de 50 mil milhões de dólares em liquidez, que é muito significativo. Depois também aqui a empresa fala do seu programa de compra de ações, aqui dos valores que têm aplicado no seu programa de compra de ações, sendo que na sequência da divulgação destes resultados anunciaram o aumento do valor de recompra de ações do seu programa em 15 mil milhões de dólares, o que numa empresa que vale 200 mil milhões é muito significativo. Peço desculpa também aqui a falhar um bocado a voz. Bagaço. Tenho que beber um bagaço. Depois aqui em baixo tem a questão das margens, que teve aqui uma evolução muito positiva, como podemos ver. Portanto, aqui temos os trimestres em comparação e verificamos que em praticamente todas as áreas de negócio há uma melhoria da margem EBITDA. No caso do seu negócio core, houve aqui um aumento de 30% para 32% e o segmento internacional teve aqui uma melhoria muito significativa. Também a parte do negócio dos Local Consumer Services, nomeadamente o negócio da Elmi, que é uma espécie do Uber Eats. A parte da cloud teve aqui um valor de 2%. Aqui a parte da cloud, eu acho que é se calhar o ponto menos positivo destes resultados, porque teve um crescimento residual de 4%, era uma área de negócio que vinha a crescer bastante nos últimos trimestres e claramente tem abrandado. E segundo a empresa, a Alibaba há aqui um fator principal que tem a ver com a redução por parte de empresas mais ligadas ao setor tecnológico, de recorrerem às infraestruturas oferecidas pela Alibaba, mas tirando esse segmento, houve um crescimento na ordem dos 25%, 26%. Portanto, não é muito bom, mas ainda assim não deixa de ser mau. Pronto, depois aqui, basicamente, temos aqui um detalhe maior das áreas de negócio da empresa, daquilo que tem sido a sua evolução. Pronto, aqui fala mais em pormenor de cada uma delas.
mas genericamente o que eu diria dos resultados da Alibaba é que a questão das vendas, o crescimento de 3% já era esperado e temos verificado em outras tecnológicas também esta tendência. Portanto, a empresa acabou, a meu ver, por não se vender mal de todo. E o que eu vejo aqui como muito positivo foi a expansão de margens e também o programa de recompra de ações deles, que foi muito agressivo, não é? Estamos a falar de um aumento de 25 para 40 mil milhões de dólares do programa de recompra de ações. É muito dinheiro, uma empresa que neste momento vale pouco mais de 200 mil milhões de dólares, por isso acho que é muito positivo e, a meu ver, obviamente que esta ação, portanto, já sabemos que está mais dependente da questão macroeconómica da China e também das tensões. Eu acho que nesse campo também há aqui alguns aspectos um pouco positivos e, portanto, também o tema que falamos, que foi a questão do encontro entre o Xi Jinping e o Joe Biden, também é positivo e de facto neste momento eu acho que já não se fala aqui do delisting das empresas chinesas, acho que esse risco caiu um pouco, pelo menos para já, e do outro, e do lado do governo chinês houve aqui um receio inicial de que esta renovação de mandato do Xi Jinping pudesse criar aqui um sistema ainda mais totalitário, mas para já a empresa não tem indicações e não parece haver indicações de que isso possa prejudicar as empresas tecnológicas, até porque tem havido algumas iniciativas por parte do governo chinês também para apoiar a economia, o setor imobiliário, e também nota-se que há aqui alguma preocupação com este tipo de empresas. Por isso, é certo que é uma ação que há muitos riscos, e esses riscos continuam a existir, mas a verdade é que também vemos aqui, por estes resultados, alguns dados muito interessantes, que eu destaco, obviamente, a expansão de margens, que pode ser um bom indicador para o futuro. Por isso, eu diria que neste momento, se calhar a cotação atual da empresa pode ser uma boa oportunidade. Eu sei que já digo isto há muito tempo, mas acho que se calhar estamos aqui num ponto em que tudo o que é mau já saiu, ou seja, tudo o que é mau já está falado, já está incorporado no valor da ação. Por isso eu acho que pode haver aqui uma boa oportunidade de investimento. Pois, olha, eu estive aqui a olhar um bocadinho para o ticker, para as métricas, para os resultados que estiveste a falar, e tudo na ação grita compra, não é? Menos o país, que é a Exatamente. China. E há ali muitos problemas, especialmente eu tenho algumas dificuldades em comprar Alibaba, na medida em que a qualquer momento, como vimos na Rússia-Ucrânia, eles lembram-se e invadem Taiwan. Acabou. Isto vai para Sim. 10 dólares. Como tu dizes, é menos provável o Biden reunir-se com o Jinping. Minha questão é, será que o Biden se lembra do que é que se passou na reunião daqui a 2 semanas ou 3? Essa dúvida, essa dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas acho que é isso que também impede que a ação suba. Há muitos investidores a não quererem tocar nesta ação por causa disso mesmo. Mas de resto, olhas para os resultados, China em lockdown, eles conseguem mesmo assim manter as suas vendas, não é? Acho que uma China que esteja a todo o gás, isto vai fazer com que basicamente a parte nacional da empresa tenha aqui um bom saldo nos próximos trimestres, o que pode melhorar as compras. Depois, tudo o que falaste em termos de recompra de ações é fortíssimo o programa. O único problema nesta ação é mesmo o país. De resto, não há muito mais a dizer. É isso. E sendo assim, não temos o Henrique hoje, tiveram apenas um vídeo com nós os dois. Espero que mesmo assim tenham gostado e até que nos encontremos outra vez na próxima sexta-feira. Que o mercado seja convosco.